Olá pessoal, tudo bem? Professor Neizinho aqui para resolver mais uma questão do Enem, agora de geometria plana. Aqui sempre com o meu manto sagrado, que é óbvio. Vamos fazer a questãozinha do Enem então. A questão fala o seguinte: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato desta placa, de cada placa, é um círculo de diâmetro 40, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Usando π igual a 3,14, qual é a soma das medidas das áreas das 10 placas? Vamos tirar então os dados importantes? O primeiro dado importante aqui é o total de placas, ó. São 10 placas. Um segundo dado muito importante aqui é o diâmetro deste círculo, 40. E a altura da placa, que é quanto? De 60 centímetros. Então, a primeira dica: quando você pegar uma questão em que você quer calcular uma área, e esta área não tem um formato muito usual. O que é um formato usual? Um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, algumas coisas que a gente usa corriqueiramente. Quando não tiver esse formato, tente quebrar essa figura, para que aí sim você fique com figuras mais usuais. Perfeito? Por exemplo, essa placa aqui não tem um formato que nós usemos muito no dia a dia, né? Para calcular a sua área. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou quebrar aqui no ponto de tangência, aqui, ó. E aí observe que ao fazer isso, eu fiquei com duas figuras. Eu fiquei com esse retângulo e fiquei com esse meio círculo. Perfeito? Então eu vou achar a área do meio círculo, vou achar a área do retângulo e depois eu somo. E claro, ao fazer isso, eu estou achando a área de uma placa, mas são 10, não esqueçam disso. Vamos tentar calcular a área do meio círculo? Eu vou chamar de área 1, hein? Observe que ele me deu isso aqui, ó. Ele me deu este raio. Ele deu um raio porque ele me deu o diâmetro. O que é o diâmetro, professor? O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 40, é porque o raio é quanto? O raio é 20 centímetros. Perfeito? Vamos calcular então a área do meio círculo? Ora, eu vou chamar aqui de área 1. Eu coloco a letra S que vem da palavra space, tá? Que às vezes você pode confundir A de área com A de apótema, tá? Isso é uma questão de estética, mas você pode colocar a letra que você quiser, desde que saiba o que ela significa. Então, para eu calcular a área de um círculo pela metade, eu vou calcular a de um círculo inteiro, e aí você teria que lembrar que a área de um círculo é quanto? É πr ao quadrado. Área de um círculo, πr ao quadrado. Comprimento de uma circunferência, 2πr. E vou dividir aqui por 2. Ó. Ele pede para usar o π 3,14. Então fica 3,14 vezes o raio, que é 20, elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido para quanto? Dividido para 2. Então eu vou ter 3,14 vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar um total de quanto? De 400, dividido para 2. Posso até simplificar o 400 com 2, que está mais fácil. Ó. Ao dividir 400 por 2, eu vou encontrar 200. E aí fica fácil, né, de multiplicar 3,14 vezes 200. Facilmente você chega em que resposta? 628 quê? Centímetros quadrados. E o que é isso? Isso é a área apenas da parte circular, do meio círculo. Agora eu vou calcular a área exatamente da parte retangular.
Observe que ele diz que tudo isso aqui, ó, tudo isto aqui mede exatamente o H, que ele falou que é quanto? 60. Só que essa partezinha aqui, ó, é 20, ó. Ó, Deus, se tudo é 60 e a parte de cima é 20, é porque essa parte aqui de baixo vai ser 60 menos 20, que vai dar 40. E observe que o diâmetro deste círculo coincide com a base do retângulo. Então, se o diâmetro é 40, é porque a base também é quanto? 40. Mas nele falou retângulo. É, pessoal, mas virou um quadrado. Todo quadrado é um retângulo. Então, eu fiquei com um quadrado de quanto? De lado 40. Se quiser falar um retângulo de lado 40 a 40, não tem problema. Vamos calcular, então, a área desse retângulo, que eu vou chamar de área 2. Então, a área 2, a área de um retângulo é base vezes altura. Se você quiser usar o quadrado, não tem problema. L ao quadrado. Então, a base vai ser 40 multiplicado por 40. E isso vai dar quanto? 1.600 centímetros quadrados. Ora, se a parte retangular é 1.600 e a parte circular, a parte de cima da parte circular de cima é 628, eu vou somar. Então, a área a ser feita nessa placa vai ser 628 somado com 1.600. E isso vai dar 2.228 centímetros o quê? Quadrados. Essa é a área de uma placa. Mas quantas placas eu quero pintar? 10. Portanto, eu vou ter então 10 placas, sendo que cada uma tem uma área de 2.228. Ora, multiplicar por 10 aí, pessoal, é só acrescentar um zero, né? Então fica 22.200 e quanto? 80. Essa aqui é a área a ser pintada. Portanto, temos aqui a letra B. Observe que ele poderia ter perguntado quanto ele vai cobrar nas placas, mas para fazer isso, eu teria que ter o valor de cada centímetro quadrado, tá certo? Então é isso, nossa primeira questãozinha de geometria plana. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e bom estudo!